Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma dúvida de um dos inscritos do canal. Esse vídeo vai ficar ali na playlist Dúvida dos Inscritos. E o que nós queremos saber? Nós temos uma função f, uma função trigonométrica, cuja lei de formação é essa daqui, seno de 2x vezes o cosseno de x, mais seno de x vezes o cosseno de 2x. O x ele varia de 0 até π sobre 2. Né? O domínio dessa função f não é todo o conjunto dos reais. É apenas esse intervalo aberto que vai do 0 até o π sobre 2. O que nós queremos? Nós queremos saber quando que essa função é crescente, quando que ela vai ser decrescente, quando que ela vai ser positiva, quando que ela vai ser negativa, será que ela possui alguma raiz real e assim por diante. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos analisar a fórmula do seno de A mais B. Bom, qual que é a fórmula do seno de A mais B? É seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. Então vamos colocar aqui, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E perceba que essa expressão aqui, ó, ela está muito parecida com a cara da função f. Na verdade, se você trocar o a pelo 2x e trocar o b pelo x, nessa fórmula aqui, você vai chegar justamente na lei de formação da função f, né? Fazendo seno de 2x mais x, né? Trocando aqui o a por 2x e o b por x, vamos obter que isso daqui, ó, nada mais é do que a nossa f de x. Ou seja, a f de x nada mais é do que o seno de 3x, né? Isso daqui é o seno de 3 vezes x, que é a função f de x. Agora perceba que o x, né, como eu já falei, ele não é todo o conjunto dos reais, o x ele varia de 0 até o π sobre 2. Bom, quando o x ele varia de 0 até π sobre 2, o 3x ele vai variar em qual intervalo? Bom, se a gente pegar essa expressão aqui, essa desigualdade, e multiplicarmos por 3, vamos obter que o 0 é menor do que 3x, que é menor do que 3π dividido por 2. Ou seja, se o x está nesse intervalo, o 3x está nesse intervalo de 0 até 270 graus. Mas a volta também é verdadeira, né? Se o 3x está entre 0 e 270 graus, então se a gente pegar essa desigualdade e dividir por 3, a gente chega aqui, né? Então, por isso que eu fiz essa flecha de mão dupla, né? Quando o x varia aqui, o 3x varia aqui. Quando o 3x varia aqui, o x varia nesse intervalo. Então, vamos analisar o seguinte, ó. O que acontece quando o 3x ele varia de 0 até o π sobre 2. O 3x está variando daqui até aqui, ó, do 0 até o π sobre 2. Bom, quando o 3x varia nesse intervalo, o x varia em qual intervalo? Bom, se a gente pegar essa expressão aqui, ó, e dividir por 3, vamos obter que o x está entre 0 e π dividido por 6, ou seja, ele está entre 0 e 30 graus. Mas o que acontece quando o 3x varia de 0 até π sobre 2, né? Ele está variando daqui até aqui. Perceba que o seno de 0 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. Em outras palavras, quando o 3x varia de 0 até π sobre 2, o seno de 3x, né, ele variou de 0 até o número 1. Ou seja, a função f de x igual a seno de 3x, ela é crescente, né, nesse intervalo. E dizer que ela é crescente nesse intervalo significa que ela é crescente nesse intervalo aqui. Ou seja, a função f de x ela vai ser crescente de 0 até 30 graus, até π sobre 6 radianos. Porque de 0 até 30 graus, ela vai de 0 ó, até 1. Ela vai crescendo desse valor até este valor. E o que acontece quando o 3x, ó, ele varia agora nesse sentido aqui, ó. Agora ele vai variar de π sobre 2 até o 3π sobre 2. Então vamos colocar ali. O 3x ele vai variar
de π sobre 2, então vamos fazer assim, ó, o 3x, né? Ele está agora variando nesse intervalo aqui, ó, de π sobre 2 até o 3π dividido por 2. Bom, nesse intervalo, o x varia em qual intervalo? A gente pode pegar essa expressão aqui e dividir por 3. Dividindo isso aqui por 3, π sobre 2 dividido por 3 dá o π sobre 6. Então, π sobre 6 vai ser menor ou igual que x, a gente está dividindo por 3, né? Menor do que o quê? Isso daqui dividido por 3, 3π sobre 2 dividido por 3 dá o π sobre 2. Ou seja, quando o 3x está variando de π sobre 2 até 3π sobre 2, o x ele varia de π sobre 2, ou melhor, de π sobre 6 até π sobre 2. Né? Então, agora a gente está analisando assim, o 3x está variando do π sobre 2 até o 3π sobre 2. E nesse intervalo, né, de 3π sobre 2, de π sobre 2 até 3π sobre 2, o seno de 3x ele está indo de 1 até menos 1. Ele está decrescendo, ó, daqui até aqui. Ele começou no 1 e terminou no menos 1. Então, a função f ela vai ser decrescente nesse intervalo, ó, de π sobre 6 até π sobre 2. De 0 até π sobre 6, ela é crescente, ou seja, de 0 até 30 graus, ela é crescente. Mas de 30 graus até 90 graus, ela é decrescente, porque de 0 até 30 graus ela cresceu, né? Ela foi de 0 para 1, e de 30 graus até 90 graus, ela decresceu, ela foi de 1 até menos 1. Agora, vamos analisar quando que essa função ela é positiva. Então, perceba o seguinte, ó, quando que o seno é positivo, né? O seno é positivo no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante são negativos, né? Mas vamos ficar apenas com esses 3 quadrantes porque a gente não está interessado em 3x aqui, né? A gente só está interessado em 3x de 0 até 3π sobre 2. Então, olha só, de 0, né? Quando o 3x ele varia de 0 até o π, né? Olhando para cá, né, para o ciclo trigonométrico, quando o 3x varia de 0 até o π, isso significa que o x varia de que intervalo, né? Ele varia em qual intervalo? Bom, a gente pega essa expressão aqui, ó, e vamos dividir por 3. Então, vamos deixar agora o intervalo aberto, ó. Os 3x, ele vai variar de 0 até π. Bom, nesse intervalo aqui, o x ele está aonde, né? Bom, a gente pega essa expressão e divide por 3. Então, fica 0 menor do que x, menor do que π, dividido por 3. Aqui, quando o 3x varia de 0 até π, a gente olha aqui para o ciclo trigonométrico, a função f ela vai ser positiva, né? Seno de 3x vai ser positivo aqui ou aqui. Em outras palavras, de 0 até π sobre 3 radianos, ou seja, de 0 até 60 graus, a função f de x ela vai ser positiva. Agora, quando o 3x ele varia de π até 3π sobre 2, isso significa que o x, né? Se a gente pegar essa expressão aqui, ó, dividir por 3, o x ele vai variar de π sobre 3 até, se a gente pegar isso aqui e dividir por 3, até π sobre 2. Né? Só peguei toda essa desigualdade aqui e dividi por 3, daí cheguei nessa desigualdade aqui. Então, quando o 3x varia de π até 3π sobre 2, a função f, ó, ela é negativa. Isso significa que para x de π sobre 3 até π sobre 2, a função f ela vai ser negativa. Então, de 0 até 30 graus, ou melhor, de 0 até 60 graus. Essa função ela vai ser positiva e de 60 graus até 90 graus ela vai ser negativa. E quando que ela vai ser igual a 0? Bom, o seno ele só se anula aqui e aqui. Nós estamos interessados quando o 3x for igual a π. Né? Quando o 3x for igual a π, ó, significa que o seno de 3x é igual a 0, né? Porque seno de π é igual a 0. Só que quando o 3x for igual a π, significa que o x ele é igual a π dividido por 3. Né? Então, quando o
x for igual a π sobre 3, né? Então, a f de π sobre 3 vai ser igual ao seno de 3 vezes π sobre 3. A nossa função é o seno de 3x. Agora, o x aqui é π sobre 3. Isso daqui é igual ao seno de π, e o seno de π é igual a 0. E perceba que nesse intervalo, né, para 3x de 0 até 3π sobre 2, só vai existir um momento em que essa função vai se anular, justamente quando 3x for igual a π, né? Só que quando 3x for igual a π, o x vai ser igual a π sobre 3. Então, nós temos isso. Ó. Nós temos que entre 0 e 30 graus, a função ela é crescente. De 30 graus até 90 graus, ela é decrescente. De 0 até 60 graus, ela é positiva. De 30 graus até 90 graus, ela é negativa. E olhando aqui para o ciclo trigonométrico, só em um ponto ela vai se anular, que é no ponto em que o 3x é igual a π. Só que quando o 3x é igual a π, o x vai ser igual a π sobre 3. Ou seja, essa função ela só possui uma raiz real, que é para x igual a 60 graus, né? Π sobre 3 radianos é igual a 60 graus. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais!